Olá, muito boa noite para todo mundo. Vindo lá do Sertão Mais Fundo, no comando de uma boiada de cabeceira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV chegou na porteira da Ramada nas horas borredeiras do dia e, estando agora arranchada na roda de um Jequitibá centenário, convida os companheiros e companheiras boiadeiros para se ajuntar na beira da fogueira e participar da nossa função novidadeira, que começa com a apresentação da prosa abrideira do dia. A Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, divulgou recentemente o balanço final das exportações totais de carne bovina no ano passado, com dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E assim como a gente, certamente os companheiros e companheiras fazendeiros também devem ter ficado particularmente impressionados com os resultados de um país em especial. O caso acontecido foi que o volume embarcado para os Estados Unidos apresentou um espantoso crescimento de nada menos que 81,7% em relação a 2022, somando 357.825 toneladas. O valor recebido pelos frigoríficos brasileiros ficou em 1.116 bilhões de dólares, com um aumento de 12,7% na mesma comparação. Conforme a gente já comentou aqui com a amiga pecuarista, por conta destes números, o gigante nortista se firmou em segundo lugar na lista dos maiores compradores da carne bovina brasileira no mercado mundial, perdendo só para a China, que continua disparadamente na frente, né? Pois então, a respeito desta situação, a primeira questão que merece a nossa atenção é a desconjuminância entre o percentual de alta da quantidade embarcada com o da cotação do produto vendido, o que dá uma ideia bem real do tamanho da pressão baixista que foi feita contra a nossa mercadoria no ano passado, né? Por outro lado, este extraordinário aumento da demanda norte-americana pela carne brasileira é o resultado da grande trapeira que está sendo enfrentada pelo setor pecuário lá deles por conta de fortes secas que têm se repetido nos últimos anos. O resultado, de acordo com os especialistas do mercado internacional, deve ser uma redução de 15% na produção de carne do país, pegando 2022 como base para fazer a comparação, né? Com a falta de pasto e o alto custo da ração, os fazendeiros estadunidenses estão sendo obrigados a vender animais abaixo do peso recomendado. Além disso, por causa dos problemas de nutrição, as vacas não estão conseguindo chegar na condição ideal para emprenhar. E juntando uma coisa com a outra, a consequência é uma forte redução no tamanho do rebanho, que no ano passado já era o menor registrado desde 1962. Pois então, a gente aqui não é da opinião de que pimenta no olho dos outros é refresco. Mas além da nossa solidariedade, vai daqui também o recado de que, se precisar de mais, pode mandar buscar, viu? Porque o Brasil tem carne em quantidade e de excelente qualidade. Tocando a boiada na estrada ou na roda da fogueira, estando a comitiva arranchada depois dali da boiadeira, para a pionada não tem hora que não seja indicada para conversar a respeito de qualquer assunto desta nossa vida levada no eito, como, por exemplo, uma precisão urgente de resolver alguma consumição ou atrapalho no trabalho. E se a necessidade for de produzir capim de qualidade na propriedade, a gente tem a maior satisfação de ajudar, passando a questão para o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é como o medidor de chuva pode ajudar a facilitar a vida e a lida do pecuarista na fazenda. Confira. Olá, amigos, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. O nosso assunto hoje é chuva. Justamente isso. A gente sabe que chove, tem a época da chuva, tem a época da seca. Mas a pergunta é, quanto choveu? Choveu muito ou choveu pouco? É uma pergunta tão importante e tão simples da gente anotar. Não adianta a gente ficar aqui olhando para ver a intensidade da chuva. A gente tem que coletar a chuva. E para isso, olha que equipamento mais sofisticado que a gente vai usar. Isso aqui é um pluviômetro, ó, de plástico. Muitas vezes a gente ganha das empresas
de brinde, tá? Então, olha aqui, ó. Ontem choveu em torno de 5 milímetros. Aí o que acontece? Eu venho aqui todos os dias na mesma hora, olho a quantidade que deu, pode ser aproximado, e jogo a água fora e vou lá dentro e anoto na minha planilha. Difícil isso? Sabe o que acontece? Você vai fazer esse controle 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto mais anos você for anotando, mais preciso vai ficar o seu levantamento. Você não precisa nem mexer nele numa época que não caiu uma gota de chuva, na época da seca. Mas serenou, deu uma chuvinha, deu uma chuva grande aqui, você vem, anota. Como é que eu faço aqui para colocar ele? Ele tem que ficar longe de árvores, ele tem que ficar longe de alguma construção, tá? No mínimo aqui 4, 5 metros aqui de distância dessa área, tá? Para quê? Para que o vento não interfira e não atrapalhe nada. Só. E você ter uma pessoa responsável que todos os dias ela vai anotar. Isso, gente, vai lhe dar vai construir uma informação de que da época da chuva, da época da seca, quando que você deve adubar, quando que você deve plantar, quando que você deve fazer silagem, quando que você deve arrumar, controlar plantas de controlar pragas duras, pragas moles. Todo o planejamento da sua fazenda está aqui, na chuva. Então, gente, vamos começar a fazer o controle, vamos começar a anotar isso aí, levar na risca direitinho, ter uma pessoa responsável na fazenda para marcar os números, e você vai guardando, juntando, e vez ou outra você faz uma análise de tudo aquilo ali e coloca as coisas que você tem que fazer na época certa. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que ponha em prática na sua fazenda, e nos encontramos no próximo De Olho no Campo, se Deus quiser. Um grande abraço. E a gente pede licença para fazer um rápido intervalo e volta em seguida. O consumidor brasileiro entrou no ano novo com a algibeira até areada de tão vazia e com o coração tão apertado quanto o orçamento de janeiro, caçando jeito e dinheiro para pagar um balaio cheio de contas, velhas e novas, que não param de chegar, né? Por conta disso, o açougueiro está outra vez padecendo de solidão no seu estabelecimento, com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, mais largado e abandonado pela sua freguesia. O resultado é que, sem ter precisão de correr o trecho campeando o gado terminado, o comprador já está recuperando a valentia e querendo fazer a relia com o preço da mercadoria. Pois então, para campear informação segura a respeito de qual deve ser a movimentação futura do mercado, a gente pediu novamente a ajuda preciosa do engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que é morador da cidade de Bebedouro, aqui no interior paulista, e vai falar ao vivo pelo computador, diretamente lá da casa dele. Boa noite, Sr. Scott. Mais uma vez é uma grande satisfação e um privilégio receber sua visita internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Abanque-se, troque a botina pela chinela e fique à vontade. Olha que esse convite é irresistível, viu? Ô Cid, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso. Ô Scott, esta queda atual do consumo de carne aí está dentro do que estava sendo esperado ou está maior do que seria o normal para essa época do ano, hein? Não, ô Sidney, é o normal, tá? Até as férias acabarem, as férias escolares, o consumo é esse aí mesmo, o consumo vai andando de lado, tá? Então a gente esperava uma queda de consumo, teve um aumento de consumo no final do ano, e agora é a ressaca, né? Agora, consumo menor. Agora, tirante essa situação de momento, né, Scott, dá para ser otimista a respeito do consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, agora em 2024? Olha, eu acredito que sim, tá? Otimista nos dois sentidos. O preço da arroba do boi para o pecuarista será melhor, e se os indicadores econômicos continuarem positivos, né? A inflação foi contida,
aumentou o poder aquisitivo, caiu o desemprego. Então, a gente deve ter um consumo de carne melhor. Por que isso? Porque a elasticidade de renda da carne é muito grande. Quer dizer, quanto mais dinheiro eu tenho, mais carne vermelha eu consumo e a expectativa é de que o consumo também melhore. Ô Scott, como é que o mercado atacadista de carne está reagindo ao sumiço do consumidor do balcão do açougue? O resultado imediato é que o preço não sobe, né? A gente tem variações aí de 0,3%, quase nada. Então o preço de carne bovina tá estável e não é só a carne bovina, tá? A carne de frango também está estável. O que caiu de preço mesmo foi a carne de suíno, que o maior consumo de suíno é justamente no final do ano. E agora também com esse calorão, hein? A carne de suíno sofre um pouco. Agora, o preço da carne bovina, né, tinha aumentado razoavelmente bem aí no período final do ano passado, né? Essas altas no preço acontecidas aí nesse período que eu estou te falando, podem atrapalhar a retomada do consumo agora nesse começo de 2024? Atrapalha um pouco, né? Toda vez que sobe o preço, não é bom, tá? E a gente tem, além do aumento do preço da carne, você tem impostos para pagar, as contas que você fez em dezembro por causa das festas de final de ano, o que você gastou nas férias. Então, sim, tá? O ideal seria que a carne não subisse, pelo menos nessa época do ano. Mas como está a oferta equilibrada com a demanda, a coisa fica estável, tá? O bom é se as contas não chegassem nunca, né, Scott? Mas elas sempre chegam, né? Agora, como é que está hoje o volume de negócios com boi gordo nas principais regiões de pecuária do país? Olha, o volume normal para a época do ano, mas pouco volume, né? A gente tem... A situação varia de região para região, mas, por exemplo, no Brasil Central, onde a seca foi forte, a gente tem uma retração, porque o pecuarista teve que suplementar o gado, então ele espera o preço reagir. Na região sul do Brasil, onde choveu bem, está chovendo bem, a oferta é melhor. Então, agora a gente vai ficar mais por conta da safra de capim, que deve vir aí com sua plenitude toda a partir de fevereiro. Aliás, dizem que no Brasil as coisas só começam depois do carnaval, né? E é isso mais ou menos o que está acontecendo. Também na pecuária, né? Ô, Scott, como é que está sendo o procedimento dos companheiros e companheiras fazendeiros para enfrentar aí essa atual pressão baixista da parte dos frigoríficos, hein? Olha, você tem... na verdade, os compradores estão fazendo testes, né? Porque eles estão voltando à atividade. Aí abre a oferta de compra para ver como é que o mercado vai se comportar, tá? Mas a reação é não vender, tá? Então, se o preço não agrada, o pecuarista fica na retranca. É como eu te disse, a gente só acha que o mercado só vai pegar ritmo mesmo a partir de fevereiro, viu? Scott, olhando agora lá para fora, né? As exportações da primeira semana do ano tiveram um aumento, assim, espantosamente grande, né? Mas perderam um pouco aí da força na semana passada, mas continuam fortes, né? Por que será que teve essa variação aí da primeira para a segunda semana, Scott? Olha, essas variações entre as semanas são normais, né? São por diversos motivos. Você tem agora uma bronca lá no Oriente Médio, vai estar já o preço do container de exportação já subiu de preço, mas apesar dessa... Quer dizer, isso é só para a gente considerar, né? Mas apesar dessa pequena depressão na segunda semana de janeiro, a gente já tem um movimento de exportação de 31%, 32% melhor do que em janeiro de 2023, tá? Então, a exportação nesse começo de ano está indo muito bem, obrigado, viu? Agora, para onde que as nossas exportações de carne bovina devem crescer agora em 2024? Essa é uma pergunta boa. Quer dizer, a China deve continuar sendo o grande destino da nossa mercadoria, mas os Estados Unidos também estão importando bastante, o México está importando bastante, a gente tem a oportunidade de melhorar os negócios com a Indonésia. Vamos dizer assim, e o preço da carne no mercado internacional também caiu, então a gente tem pontos que nos indicam dizer que a exportação esse ano vai ser tão boa quanto foi em 2022, 2023. É claro que se acontecer alguma hecatombe aí, alguma coisa muito ruim, esse cenário muda. Ô Scott, agora, sendo um assunto que exige constante atualização aí, né? Qual é a informação mais recente
a respeito dos efeitos do El Niño na safra brasileira de grãos, aí para a gente arrematar rapidamente a prosa. Olha, considerando a última previsão soltada pela Conab, a gente deve produzir no Brasil 306 milhões de toneladas de grãos, o que é um belo número ainda, tá? Mas é uma queda perto de, se não me engano, 4,2%, usei a colinha aqui, e em dezembro a gente estimava uma queda de 1,5%, tá? Então, essa nova estimativa é 3 vezes maior, é uma queda significativa e é isso que o Ninho tem provocado. A gente deve ter 3 meses de estabilidade, aí vem Laninha, tá? Então esse ano vai ser um ano que vai pintar um clima, viu? Vai ser difícil. O negócio é acompanhar e para não perder o pé da situação. Ô Scott, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no nosso programa, sempre com informações muito úteis para o produtor brasileiro. Obrigadão para você, grande abraço e um abraço em toda a turma boa aí da consultoria. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, Sidney, bom trabalho, boa saúde. Para nós todos. E veja a seguir, com o consumidor brasileiro retirado do mercado por motivo de falta de dinheiro, o comprador de boiada está querendo descer o facão na cotação, mas o fazendeiro está escorando a pressão e não está aceitando entregar o gado por qualquer dinheiro trocado. É já que a gente vai voltar, aguarde. Seguindo a estrela guia no rumo do norte e com o transporte estando já adiantado, a comitiva passa a se ocupar agora de contar aos companheiros e companheiras fazendeiros aqui desta ribeira como está a movimentação e como foi a negociação do boi gordo no mercado. Pois os amigos e amigas que estão aí na frente da televisão esperando com ansiedade para ver se tem alguma boa novidade no noticiário e no nosso comentário a respeito do rumo que o carretão está tomando no eito, o caso é de relaxar e se largar na cadeira, porque a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira. Mas também é verdade verdadeira mesmo que a gente não achou nenhuma notícia que seja assim muito ruim, né? E nessas alturas da viagem do tempo no calendário, isso pode até ser considerado como uma grande vantagem. O que tem para ser contado é que o janeiro está cumprindo rigorosamente o seu roteiro costumeiro de ser o mês mais parado do mercado no ano inteiro. Conforme o amigo boiadeiro tem perfeita sabedência, esta época sempre é de grande inapetência do consumidor brasileiro, que nestas horas está campeando dinheiro para pagar as contas que não param de chegar. Ou então não, está passeando num fundo de sertão ou em algum canto do mundo, comendo peixe e camarão. Aí, com a demanda sofrendo um forte esmagrecimento e o açougueiro voltando a padecer de solidão no seu estabelecimento, esquecido pela sua freguesia, o caso que está sendo acontecido é que a mercadoria está parada na câmara fria, que continua mais para cheia do que para vazia. E a situação está praticamente desse mesmo jeito no frigorífico, onde a programação de abate está sendo mais do que suficiente para atender à precisão atual, que está raquítica e desmilinguida e deve continuar assim nesse prazinho mais curtinho que está bem aqui na frente da gente. Com o vento batendo desse lado, o comprador, que é profundo conhecedor dos enleios e devorteios do mercado, voltou a correr o trecho com facão derriçador de preço na mão, fazendo a relia na praça e dando demonstração de valentia na negociação. A questão é que, em vez de boiada, o que o sujeito está achando mais no eito é porteira fechada. Isso porque, primeiramente, tem muito fazendeiro que tirou férias do serviço e ainda não voltou. E, segundamente, porque quem já está trabalhando não está aceitando entregar o gado por qualquer dinheiro trocado. No meio desse estica de lá e puxa de cá, a briga pelo valor da arroba aqui no nosso terreiro está mais ou menos equilibrada, mas considerando que tem pouca gente querendo comprar e menos gente ainda querendo vender, ainda está difícil de saber o rumo que o carretão vai pegar no estradão, né? De qualquer maneira, a recomendação dos especialistas é para que a companheira pecuarista preste muita atenção no comportamento da oferta de vacas de descarte, que ainda deve ser relativamente grande neste começo de ano e pode acabar ajudando a atrasar a recuperação da arroba, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, com informações levantadas em 32 regiões de todo o Brasil, foram registradas mudanças nas cotações só em 3 destas praças e nas 3 a arroba caiu. A lista dessas derriçadas foi ponteada pelo Triângulo Mineiro, onde o tombo foi geral, com o boi descendo para R$ 228 e a vaca para R$ 210,
a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho piorou para R$ 232. E no norte do Tocantins, a fêmea voltou para R$ 195. Eu não quero mais ver na minha frente caboclo sem dente, doente de fome, que mastiga com a goela quando come, nem mulher parida sem leite no peito, padecendo de falta de respeito, nem criança sem chinela pisando o chão da desesperança, nem meninos em escola chutando bola enquanto alguém joga fora o seu destino. Eu quero que o povo seja gente de verdade, mas não somente. Eu quero ver peão ser cidadão. Eu quero igualdade e que a justiça chegue até no sertão mais fundo, para todo mundo. Esta e outras prosinhas que a gente recita aqui no fechamento da função, eu mesmo que escrevi pela minha própria mão, assuntando e me comovendo com a vida simples do povo do sertão brasileiro. Aí, depois de ajuntar nos meus cadernos de viagem mais algumas centenas delas, eu aceitei a sugestão de reunir tudo e publicar, e o resultado foi a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes 4 livros que hoje estão servindo de roteiro e inspiração para os companheiros e companheiras violeiros ou não do país inteiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga que tem apreço pela verdadeira cultura sertaneja brasileira podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de fazer a recitação das notícias e da poesia do dia, a comitiva do Terra Viva DBO na TV se despede do povo desta freguesia, prometendo voltar amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.